Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje estaremos dando continuidade ao estudo do Catecismo, que é a pergunta número 9. Qual a obra da criação? Qual a obra da criação? Nós falamos no primeiro bloco a respeito do princípio da criação. Falamos das religiões orientais, falamos a respeito desse princípio e levantamos um tópico que diz respeito ao fato de Deus ter criado o mundo e abandonado o mundo a seu destino. E eu disse que essa é uma heresia cruel que se chama deísmo. Porque Deus não apenas trouxe o mundo à existência, como Ele provê todas as coisas que acontecem no mundo a cada instante, em todo o universo. Isso é conhecido como as obras da providência. Essa é a providência de Deus. E por intermédio de quem é feita essa providência? Nós vimos também no bloco anterior que Jesus Cristo é aquele que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. É impróprio nós pensarmos que Jesus conduz aqueles que são salvos, aquelas pessoas que são boazinhas aqui na terra. Não é assim. A pessoa de Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é Deus. Da mesma forma como pela encarnação ele assumiu uma natureza humana e tornou-se também perfeito homem. Mas nas suas funções cósmicas, ele atua como a segunda pessoa da Trindade, o Verbo de Deus. É quem mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. E neste caso em particular, quando a Bíblia diz todas, é todas as coisas. Jesus Cristo é aquele que dá a luz a um cientista, a um músico, a um artista mundano, da mesma forma como dá inteligência aos seus escolhidos para a salvação. Jesus Cristo é a luz do mundo. É Ele quem ilumina todos os homens. Demônios, homens maus, homens bons, anjos eleitos, anjos bons. Tudo que existe no mundo está sob o domínio de Cristo. Um buraco negro nos confins do universo que acabou de explodir, formou uma estrela supernova pela luz de Cristo. Pela luz de Cristo somente. Um ovo de uma formiguinha lá dentro do formigueiro acabou de eclodir e dar à luz uma formiguinha pela luz de Cristo. Os atos maus dos homens são realizados pelo poder de Deus. Deus cria o bem, Deus cria o mal para a execução do seu plano eterno. E através de Jesus Cristo isso é administrado. Existe um importante ministério do Espírito Santo, que é a restrição do pecado. Apesar de Deus manter esses homens e anjos maus em constante atividade para a realização do seu plano eterno, ao mesmo tempo, o Espírito de Deus impõe limitações a esses atos maus, de forma que esses anjos caídos e esses homens maus não conseguem realizar todo o mal que desejam. Eles vão até o limite estabelecido por Deus. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Que a providência divina abrange todo o mundo, todas as pessoas,
toda a humanidade, em todos os tempos da humanidade, passado, presente e futuro. O futuro só existe como futuro para nós, homens, que somos limitados. Para Deus, não existe distinção entre o passado, o presente e o futuro. Deus enxerga todas as coisas ao mesmo tempo, num eterno presente, abrangente e imutável. Essa é a mente de Deus. É só uma questão de pensar. Quando nós adquirimos a consciência de que Deus é imutável, todas essas coisas se tornam mais fáceis. Deus é imutável e onisciente. Se Ele é onisciente, conhece todas as coisas, obviamente Ele é imutável. Se Ele é imutável, Ele obviamente conhece todas as coisas. Se Ele conhece todas as coisas, é porque Ele teve o poder para determinar o acontecimento dessas coisas. Senão Ele não aconteceria. Se nós vivêssemos em um mundo entregue ao acaso bruto, ao conceito dos destinos, do destino, como estabeleceram muitos filósofos gregos, então o mundo estaria na mão do acaso. Como que Deus seria onisciente? Nada pode acontecer afora da vontade e determinação de Deus. Senão, tudo o que nos diz a Escritura é mentira. Se você acredita nisso, abandone a Escritura, abandone o cristianismo e viva por você mesmo. Ou nós acreditamos em tudo que está na Escritura, ou nós não acreditamos em nada. Cristo diz claramente: quem tropeça em um ponto, tropeça em toda a lei. A Escritura não nos foi dada para que nós escolhêssemos algumas coisas bonitas e agradáveis e rejeitássemos as outras. Uma coisa sequer que fosse rejeitada, está rejeitada toda a Escritura, está rejeitado todo o cristianismo. Vejamos o que nos diz a Bíblia a respeito dessa providência divina nas mãos de Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 1, verso 3. Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, quem que é Cristo? Cristo é aquele que está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pela palavra do seu poder. A grandiosidade de Deus, a magnificência de Deus, foi perdida ao longo desses séculos na igreja. A igreja tem que trazer de volta ao seu culto a grandiosidade de Deus, a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um homem piedoso. Jesus Cristo é o Verbo de Deus. É aquele por intermédio de quem foram feitas todas as coisas. E nada do que foi feito sem ele se fez. Está escrito no princípio do Evangelho de João. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Já no livro de Hebreus nos diz o quê? Que ele é aquele que está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso é Deus, isso é Cristo. Não é um homem como nós aqui que está perdido, chorando lá no céu, esperando você se decidir. Jesus chama e a pessoa vai. Jesus viu Simão e André consertando as redes no lago
Ele não parou para conversar, para convencer, para aplicar, para explicar, não. Sigam-me. E o que eles fizeram? Largaram tudo no chão e seguiram a Jesus. Jesus viu João e Tiago, os filhos do trovão. Esse era o nome deles. Pessoas explosivas, de personalidade forte. Sigam-me. Eles largam as redes no chão e seguem a Jesus. Jesus vê Zaqueu pendurado lá na árvore. Ele fala, desce. Vê Mateus sentado na coletoria, levanta-te e segue-me. Não tem conversa. O chamado é eficaz. A providência é eficaz. A criação é eficaz. Tudo o que provém de Deus é perfeito. E Cristo é Deus. A ciência, a meditação, pode nos conduzir a uma revelação de Deus. Você vai fazendo uma regressão de causas no universo, você chega a um ponto onde não é mais possível existir uma causa. Pode ser com relação ao tempo, às coisas criadas, ao ser acima do qual nada pode ser imaginado. Existem vários processos científicos para se provar a existência de Deus. Mas através da ciência, da meditação, as pessoas conseguem chegar realmente a uma causa primária, mas jamais ao Deus da Escritura, que é o Deus não somente criador, como mantenedor do universo. Deus está hoje olhando por nós. Nenhuma folhinha cai lá de cima da árvore que não seja da vontade de Deus. Jesus diz que nenhum pardal cai ao chão sem que tenha sido determinado por Deus. Por que nós temos que temer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que nos diz o apóstolo. E vejam vocês quantas coisas ele enfrentou. Açoites, naufrágios, tentativas de assassinato, fugas, fome, nudez, perigo, ladrões, assassinos, frio. Em nome de Jesus. Saulo era um fariseu, zeloso pelas tradições dos judeus. Ele procurava os cristãos para prendê-los, para matá-los, para destruir. Mas de repente, ele vê aquela luz na estrada. É Cristo que chama. Paulo, Paulo. Na verdade era Saulo. Por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Veja a mudança da atitude de Paulo. 10 segundos antes, ele procurava os cristãos para matá-lo. Quando Jesus chama, o que ele responde? Quem és tu, Senhor? E na sequência, o que ele diz? Que queres tu que eu faça? Acabou. Quando Jesus chama, toda a vida da pessoa ficou para trás. Por isso que a Bíblia nos diz que em Cristo tudo é novo. A nova criatura, o novo homem, tudo se torna novo. Não no sentido que nós vamos nos tornar milionários, famosos, artistas. Não. O que é o chamado de Jesus? Vamos continuar um pouco no exemplo de Paulo. Quando Jesus manda que Paulo seja batizado, os cristãos ficam perplexos. Mas, Senhor, esse é aquele que nos perseguia até ontem. Jesus responde: mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome.
Jesus não chamou Paulo para que ele seja famoso, para que ele seja rico, para que ele seja próspero. Mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Obviamente, Jesus não vai chamar todas as pessoas para esse sofrimento. Mesmo porque esse sofrimento é entre aspas. Paulo, no fim da sua vida, se orgulhava de tudo o que ele passou. Não me aborreçam, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ele dizia isso com orgulho. Eu trago no corpo as marcas de Cristo. Açoites, fustigamento com varas, assaltos, apedrejamento. Essa é a providência de Deus. Essa é a providência de Deus, pela qual nós ansiamos. Nós temos que pedir que Deus nos chame. Mas nós não temos que ficar diante de Deus colocando um rosário de pedidos todo dia. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero aquilo. Deus não é o Papai Noel. Infelizmente, essa é uma notícia que vai chocar muita gente. Mas Deus não é o Papai Noel. Deus é Deus. Mesmo que nós não queremos deixar Deus ser Deus, Ele vai continuar sendo Deus, porque Ele não depende da vontade e da opinião dos seres criados. Outra coisa a respeito da criação. Deus se revela aos homens através das obras da criação. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Diferente dos animais, o homem recebeu o seu espírito, a sua alma, diretamente do sopro de Deus. Deus criou o corpo do homem do barro e assoprou nele o sopro da vida. Uma alma imortal, uma alma absolutamente espiritual, que a partir da sua criação será imortal. Assim Deus criou o homem. E por essa semelhança com Deus, porque Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós vemos que Deus se manifesta no plural. A Trindade divina está revelada desde o livro do Gênesis até o Apocalipse. A Trindade divina é inegável. Somente aqueles que foram cegos pelo poder de Deus conseguem negar a Trindade divina, porque foram rejeitados por Deus. Quem nega a Trindade divina, quem nega a divindade de Cristo, é porque foi rejeitado por Deus. Não sabemos, todavia, se essas pessoas serão chamadas algum dia em sua vida. Então nós temos que ter muito cuidado com essa doutrina da predestinação. Não nos cabe dizer, aquela pessoa é santa, ela vai ser salva. Aquele é um bandido, vai ser condenado. A igreja não tem esse poder de salvação, de condenação. O poder da igreja é a palavra de Deus. A função da igreja é levar a palavra de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Como está escrito no livro de Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por essa semelhança, por essa imagem, o homem tem em si a consciência de Deus. Coisa que os animais irracionais não têm. Você pode ensinar um cachorro a pular por um aro, você pode ensinar um cavalo a pular obstáculos, correr. Você pode ensinar um animal uma série de coisas. Apareceu na televisão outro dia um macaco que fumava. Mas você não pode trazer ao animal a noção e o conhecimento de Deus. Porque ele não
foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, por essa semelhança de Deus, o homem tem em si a consciência de Deus. O homem vê na natureza, no céu, nas nuvens, no mar, em cima de uma montanha, no dia a dia, numa árvore, os pássaros voando. A natureza revela a existência de Deus. Muitas vezes, a natureza clama a revelação de Deus, mas o homem natural não consegue perceber isso. Não consegue perceber isso. E todas essas coisas da natureza que nós vemos, como eu disse, são mantidas pela palavra de Cristo. Então nós vemos, a criação é uma coisa. Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas conforme a sua vontade, conforme o seu conselho. Quem antes deu conselho a Deus? Deus criou o mundo conforme a sua vontade, com uma finalidade única, para que neste mundo fosse revelada a glória de Deus. Então Deus criou o mundo para a sua própria glória. A criação do mundo, do universo, dos homens e dos anjos, não representa nenhuma necessidade do ser de Deus. Pelo contrário, todas as coisas foram criadas para a manifestação da glória de Deus. Essa manifestação final da glória de Deus se dará no dia do juízo final. E entre essa criação e o juízo final, existe a providência divina, que é feita pelo Verbo de Deus, por Cristo. Por intermédio dele, Cristo, foram feitas todas as coisas. Por intermédio dele, Cristo, são mantidas todas as coisas. Por intermédio dele, Cristo, será executado o juízo final. Então, nós temos que entender por aí quem é o Cristo. Cristo não é um homem sofredor, não é um coitadinho. Cristo é Deus. Cristo é Deus, por intermédio de quem foi feito o mundo, por intermédio de quem é feita a providência e por intermédio de quem será liquidado o mundo, será feito o juízo final. Isso é Cristo. E isso é a providência. Vejamos o que diz novamente o apóstolo Paulo. Carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 16. Pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Soberanias, principados, potestades referem-se aos poderes espirituais desse mundo. Aos anjos, aos serafins, aos querubins, aos arcanjos, aos seres divinos e espirituais, aos anjos caídos, com toda a sua hierarquia. Nos anjos caídos nós temos também querubins, anjos comuns, certamente, não sei, deveríamos ter também arcanjos e outros, porque Satanás, quando caiu, levou consigo 1/3 do exército celestial. Então todas essas coisas foram criadas por Deus, todas essas coisas foram determinadas por Deus. Deus determinou na eternidade cada anjo que permaneceria no seu estado natural, cada anjo que cairia. Então, a providência divina, o que é? A manutenção de todas essas coisas.
os seres maus como maus, os bons como bons. Tudo pela graça de Deus. Todas essas coisas são operadas por Jesus Cristo e executadas pelo Espírito de Deus, determinadas por Deus o Pai na eternidade. De um modo geral, as Escrituras atribuem a criação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, indistintamente. Quando a Escritura, quando nós nos nossos estudos falamos Deus sem nenhuma qualificação, nós estamos nos referindo sempre ao Deus triuno, nós estamos nos referindo à Trindade Divina. Quando o cristão, em geral, fala Deus, ele quer dizer o Pai e o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Divina. Esse é o Deus cristão. Quando nós nos referimos a uma pessoa da Trindade Divina especificamente, nós usamos o nome próprio dele. Deus o Pai, Deus o Filho, ou o Verbo de Deus, e o Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo, conforme a situação na Bíblia. Muitas vezes o Espírito é colocado como Espírito de Deus, muitas vezes como Espírito de Cristo. O Espírito não é uma emanação de Deus, uma emanação de Cristo. O Espírito é uma pessoa distinta dentro da Trindade Divina. Deus o Pai é eterno, onipotente, onisciente, tem todas as características de Deus. Deus o Filho é eterno, onipotente, onisciente, imutável, possui todas as características de Deus, desculpem. O Espírito Santo é eterno, imutável, todo-poderoso, possui todas as qualidades de Deus. As pessoas divinas são igualmente eternas, não existe hierarquia dentro da Trindade. Nós vamos falar mais sobre a criação no nosso próximo bloco. Por ora, irmão, oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.